Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Procurador da Fazenda em seu estado, poeta e escritor, Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, assumiu a liderança do seu partido, que aumentou de 30 para 32 deputados da legislatura passada para a atual. Entre os desafios do partido estão temas como a reforma da Previdência e a privatização, que são defendidas pelo governo federal. O parlamentar é o entrevistado desta edição especial do Palavra Aberta, que conversa com os novos líderes partidários. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. É um prazer voltar aqui ao Palavra Aberta. Deputado, primeiro eu queria que o senhor falasse para a gente da sua expectativa de mandato diante da liderança, né? Sim, nós temos um grande desafio pela frente. O Brasil vive um momento particularmente grave da sua história, com a crise econômica profunda, com milhões de desempregados. E eu penso que uma grande expectativa do povo brasileiro que quis fazer uma mudança. Elegeu um presidente da República de forma inesperada. Era um deputado que durante quase 30 anos foi um deputado aqui com atuação periférica na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, mas esse foi o desejo do povo brasileiro que nos colocou e ao meu partido na oposição. O PSB vai estar na oposição ao governo Bolsonaro, mas vai exercer uma oposição segundo a expectativa também da população, porque é dada uma responsabilidade a quem governa e um outro tipo de responsabilidade a quem vai ficar na oposição. Isso não nos libera de ter contato com os problemas do país, de discuti-los, de apresentar sugestões, propostas, para que a gente possa atravessar esse grave momento da vida nacional, e o PSB vai cumprir de forma rigorosa esse papel de uma oposição consciente, responsável, ciente de que precisa apresentar também sugestões e propostas, mas não vamos também abrir mão do papel de oposição, sempre que esse papel reclamar com atitudes do Poder Executivo. Afinal, o Poder Legislativo, além de produzir as leis, alterações na Constituição Federal, tem o papel também de fiscalizar e de controlar o Poder Executivo. De modo que esses papéis nós vamos cumprir com muito rigor, de forma muito serena, mas também muito altiva, sempre que essa altivez for reclamada diante de comportamentos que já em 2 meses de governo estamos vendo o presidente da República claudicar, às vezes, em seus pronunciamentos, em suas falas, como recentemente quando disse que a democracia dependia quase de um consentimento das Forças Armadas, o que evidentemente não cabe às Forças Armadas ser, vamos dizer, fiador da democracia. Isso é papel da própria democracia, do funcionamento livre das instituições e do funcionamento independente e harmônico dos poderes da República. Deputado, então eu queria que o senhor falasse sobre esse tema que está agora no primeiro semestre, principalmente, que é da reforma da Previdência, que o governo apresentou e tem uma pressa de que isso seja logo votado aqui e aprovada a proposta deles. Queria saber como que o partido vai, se já está analisando a proposta, que pontos que concorda ou discorda também. Essa proposta chegou há poucos dias na Câmara dos Deputados, a CCJ foi instalada também agora há pouco, mas nós já estamos examinando esse tema, que é um tema importante. O brasileiro, por força de um fenômeno de uma alteração demográfica que evidentemente precisa ser compreendida e dos seus impactos no sistema de previdência do país. Então não é possível simplesmente dizer não quero discutir reforma da Previdência, sou contra qualquer proposta de reforma da Previdência. É importante compreender que alterações já foram feitas ao longo do tempo, lá em 98, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, depois no governo do presidente Lula, em 2003. Então, muita coisa já foi alterada na Previdência e é claro que precisam ajustes ser feitos para contribuir com o ajuste fiscal do país, com a organização das contas públicas e principalmente com a sustentabilidade do futuro
daqueles que vão receber as aposentadorias e pensões em nosso país. Que pontos que o senhor acha que são difíceis de serem aprovados agora? Nós achamos que tem uma lógica que foi apresentada pelo governo de busca de justiça tributária, de isonomia, de combate a privilégios, que conceitualmente nós concordamos com essas formulações, né? É muito importante perceber que há uma lógica de buscar equilíbrio, razoabilidade, que quem paga mais, quem ganha mais deve pagar mais, mas essa lógica que é anunciada de forma muito larga pelo governo, ela é sacrificada a partir de alguns pontos da proposta. Por exemplo, em relação àqueles que recebem o benefício de prestação continuada, que são os mais pobres e os portadores de deficiência, evidentemente que esse ponto da proposta claramente viola esses princípios que o governo anuncia como sendo sustentáculos da sua proposta de reforma da Previdência. Você aumentar a idade da percepção desse benefício, que já é insuficiente. O salário mínimo no país já é um salário mínimo que não atende às necessidades básicas da população. Se você aumenta em 5 anos o tempo para que alguém perceba um salário mínimo, que são famílias de baixíssima renda, evidentemente isso é uma violação desse dever muito, digamos assim, sagrado de proteção dos mais vulneráveis e dos mais pobres. A mesma coisa com relação ao trabalhador rural. Nós vimos uma diferenciação na idade mínima, que nós concordamos que seja fixada no serviço público, já existe há vários anos a fixação de uma idade mínima, é importante que seja fixada e até aumentada. Eu acho que a idade de 65 anos e de 62 anos para as mulheres é uma idade adequada, mas quando se trata do trabalhador rural, nós estamos aumentando de 15 para 20 anos e aumentando em 5 anos, igualando a idade mínima da mulher ao do homem trabalhador rural, o que evidentemente também não é razoável. Quem conhece a realidade de um trabalhador rural, da palha da cana, ali da zona da mata de Pernambuco, um homem de 50 anos, dadas as condições muito adversas, sociais, econômicas, climáticas, evidentemente tem uma realidade muito peculiar que precisaria ser tratada no âmbito de uma reforma como essa. Além de alteração no regime dos professores, além de se exigir 40 anos de contribuição para que se tenha essa aposentadoria plena. Quando você é do mundo privado, a gente sabe que o desemprego é uma realidade. Você nunca tem a estabilidade de garantir por 40 anos uma carteira assinada sem interrupções. De modo que para que se tenha 40 anos de contribuição, evidentemente, você vai ter que trabalhar um tempo muito maior ou ao longo de um tempo muito maior. O que significa que pelo menos 50 anos você teria que contribuir para depois usufruir uma aposentadoria, que naturalmente são pontos que de saída a gente já destaca, mas também o regime de transição é muito importante que você tenha uma atenção com isso, porque às vezes tem pessoas que estão na iminência de se aposentar e por força dessas alterações propostas, trabalharão mais 10 anos, 5 vezes mais o tempo que falta para a sua aposentadoria. Nós achamos que essas regras, elas não são equilibradas, elas não são razoáveis, e o que a gente quer, o PSB pelo menos, vai discutir intensivamente esse tema e vamos apresentar sugestões de alterações. Já tem algumas emendas previstas? Nós estamos trabalhando essas emendas, né? Estamos aprofundando o debate sobre os diversos pontos. Tem muita coisa que nos preocupa quando se tem, por exemplo, a ideia da progressividade na tributação em alíquotas maiores para os salários mais altos. Isso é uma coisa positiva, né? Mas só que você não tem essa lógica da progressividade levada para outros ambientes. Se todo mundo diz, a elite brasileira, a imprensa brasileira, todo mundo diz que a panaceia que vai resolver todos os males do Brasil, ou pelo menos é um ponto de partida para a resolução desses males e das mazelas, que são muitas no nosso país, é a reforma da Previdência. E, no entanto, você tem nessa proposta um sacrifício, na proposta apresentada, dos pobres, dos deficientes, dos trabalhadores rurais, dos professores, dos servidores públicos, do mais humilde ao mais graduado, e, no entanto, não se vê nenhum tipo de sacrifício dos muito ricos no Brasil.
é importante colocar nesse contexto, perseguir aqueles que são os grandes devedores Pois é, essa da proposta Previdência. também ainda não chegou ao Congresso, não é? De forçar o pagamento das grandes dívidas de Previdência, não é? Ninguém quer discutir pagamento dos grandes devedores da Previdência. Se fosse um refis, aquele perdão de dívidas, que às vezes ao longo dos últimos 17 anos, nós tivemos 35 programas de refinanciamento de dívidas, que é uma coisa antipedagógica, é uma coisa que agride aquele que paga os seus tributos em dia e inclusive implica numa deslealdade na concorrência. Nós queremos que chegue também a proposta dos militares e que se tenha efetivamente um sacrifício de cada um dos segmentos da sociedade, dos servidores públicos, dos mais graduados, como a minha categoria, como a de procurador da Fazenda Nacional. Nós estamos dispostos a dar uma cota de sacrifício, mas não na medida exagerada da proposta do governo. É por isso que o PSB, sem deixar de discutir de forma muito responsável esse tema, nós queremos que seja uma proposta que fixe um bom regime de previdência, que desde 2013, por exemplo, você já tem uma igualdade dos regimes. Sim. E que se possa fazer boas regras de transição, cada um dando uma cota de sacrifício segundo a sua capacidade contributiva, que é um princípio constitucional. Mas essa agressividade com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com os assalariados públicos e privados, esse jogo nós não vamos topar, e é por isso que foi esse tipo de agressividade na proposta, sem que haja... Qual é a contribuição dos ricos, que não depende de aposentadoria? Dos muitos ricos. Nós precisamos discutir também uma reforma tributária que traga essa progressividade que se quer trazer na tributação da contribuição da Previdência para o sistema tributário. A tributação de lucros e dividendos, ou seja, um debate honesto, real, onde cada segmento da sociedade brasileira dê uma cota de contribuição segundo a sua possibilidade. Isso sim é um esforço de todos para a reconstrução, para uma mudança, para sair da crise monumental em que se encontra o Brasil. Agora tem um outro tema também que o senhor já citou algumas vezes sobre a privatização, que o governo quer aumentar a política de privatização. O senhor acha que isso também é um meio de reduzir os gastos do Estado? Nós não temos nenhum tipo de preconceito contra a privatização, mas nós temos um preconceito enorme contra essa visão que acha que tudo que é público é negativo e que tudo que é privado é positivo. A gente vê aí, por exemplo, experiências como na telefonia, foi muito importante para que se ampliasse, universalizasse teoricamente. Todo mundo hoje tem uma linha de telefone celular e, no entanto, você tem vazios no território nacional, que é imenso, que é de extensão continental. Quando você sai de uma cidade para outra, são verdadeiros vazios. Eu que sou do sertão, que represento o sertão também, viajo muito pelo interior, quando vou a uma zona rural do meu estado, eu fico incomunicável. Então, eu estou falando disso para mostrar que nem tudo que é público é negativo e nem tudo que é privado é positivo. Portanto, nós achamos que deve privatizar aquilo que não é estratégico para o Estado. Estamos privatizando aí agora os aeroportos. Sim. Ótimo que seja privatizado, mas que seja também fiscalizado, que as agências reguladoras exerçam efetivamente o seu papel para que o serviço delegado ao privado seja feito com qualidade. Não é o que a gente vê em grande parte dos aeroportos que foram privatizados no Brasil. Sim. E o outro tema que é o da segurança pública. O governo apresentou uma proposta, mas dividiu o projeto sobre crimes. Uma parte ficou nos crimes no geral e outra parte ficou o Caixa 2. Como é que o partido vê isso? Nós temos primeiro uma compreensão da importância de um debate sobre segurança pública no Brasil. Nós estamos vendo aí o crime organizado ter uma ascensão em muitos estados brasileiros, quando houve determinados aparatos de segurança que fez com que o crime organizado tivesse dificuldades em regiões do sul, sudeste do país, o Nordeste foi invadido pelo crime organizado, com consequências graves, como se viu no Rio Grande do Norte há alguns anos, no Ceará no início deste ano. Lá em Pernambuco nós temos um programa chamado Pacto pela Vida, que foi gestado no governo do ex-governador Eduardo Campos, do qual fiz parte com muita honra, e houve um enfrentamento com inteligência, com fortalecimento das polícias, com políticas salariais que estimulam
os nossos policiais. Tudo isso é importante numa integração dos poderes do Ministério Público, da Defensoria Pública, de modo que funcionou e vem funcionando há 15 meses que nós temos redução crescente dos índices de criminalidade em Pernambuco. Esse projeto do ministro Sérgio Moro é um projeto importante, tem pontos positivos, tem alguns pontos que preocupam, como o que a gente chama comumente para o cidadão entender numa linguagem simples, de licença para matar. Nós queremos proteger, sim, os nossos policiais, mas não que eles fiquem dispensados de cumprimento do contraditório, do devido processo legal, mas que eles possam responder sempre que envolvidos no homicídio, que eles tenham que prestar esclarecimentos, responder um processo. Isso é para defender o bom policial, porque essa licença para matar vai exatamente permitir exorbitâncias, como se viu, por exemplo, no assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, que há poucos dias foram presos os executores. Precisamos ainda esclarecer quem são os mandantes, os autores intelectuais desse crime bárbaro, mas evidentemente que tem pontos positivos na proposta. Essa é uma que nós claramente já temos preocupações e não entendemos porque houve essa separação do projeto. Disse o ministro Sérgio Moro que foi para atender um reclamo dos políticos. Eu não pedi isso, nem o meu partido, ao ministro Sérgio Moro. Nós somos absolutamente favoráveis a que seja criminalizado o Caixa 2. Aliás, o ano passado, a Câmara, há 2 anos, melhor dizendo, a Câmara aprovou um projeto que criminalizava o Caixa 2. Eu acho que essa é uma das fontes de corrupção no país. É muito importante que haja transparência. O financiamento público é algo que veio ao encontro desse momento em que o Brasil se viu às voltas com uma corrupção assustadora, envolvendo agentes públicos, agentes privados, enfim, algo que certamente deve ser combatido com muito vigor e terá o nosso apoio, mas não entendemos porque houve a separação desse projeto. Eu penso que se o ministro atendeu ao reclamo de alguém, certamente não foi de nenhum parlamentar do PSB. Só lembrando, o senhor falou do financiamento público. Alguns parlamentares estão questionando esse financiamento, sugerindo inclusive que se tenha uma nova reforma política. O partido é favorável? Nós sempre defendemos o financiamento público por entender que o sistema que estava em vigor de financiamento privado, ele não funcionou. Ele levou à revelação de escândalos que são realmente ofendem a cidadania brasileira, o contribuinte, aquele carente que muitas vezes esse dinheiro desviado da corrupção retira dinheiro de políticas públicas. Então nós achávamos que pelo menos no primeiro momento era preciso mudar o sistema. Nós estamos testando o sistema de financiamento público, vimos que houve desvios que estão aí nos jornais, que precisam ser esclarecidos, devem ser esclarecidos, inclusive pelos partidos que foram afetados por esses... Para as mulheres, né? Mas eu acho que o financiamento público ele tem muitas vantagens, porque a democracia deve ser financiada pelo Estado brasileiro e não pelo particular, mas naturalmente que nós estamos testando o sistema e claro que se houver necessidade de aprimoramentos ou de reinserir aí alguma participação do financiamento privado, nós estamos dispostos a discutir. O PSB é um partido que tem clareza do seu papel histórico, de um partido de centro-esquerda que defende equilíbrio, justiça social, que quer diminuir a pobreza no Brasil, mas somos também um partido que, mesmo sendo de esquerda, estamos abertos a uma economia globalizada, a uma plataforma de comunicação que mudou a conduta, inclusive na política, fazendo com que alguém com o perfil autoritário do presidente Jair Bolsonaro, que foi democraticamente eleito, né, e que nós vamos, evidentemente, respeitá-lo como presidente da República, mas estarmos atentos a que esse perfil autoritário do passado não possa contaminar a sua atuação na presidência da República. Esperamos que o presidente Jair Bolsonaro seja um presidente muito melhor do que foi o deputado Jair Bolsonaro. Deputado, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, é sempre um prazer aqui participar aqui dos programas da TV Câmara. Eu conversei sobre as perspectivas de mandato na liderança do partido com o deputado Tadeu Alencar, que é do PSB de Pernambuco. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.